nossas Bíblias. Vamos então falar sobre o terceiro pecado capital. Hoje, o carro-chefe. O pecado que lidera os pecados. E que dizem, segundo os estudiosos, que é o primeiro pecado que foi cometido, praticado, né? Então vamos lá. Nossas Bíblias, Provérbios 16, 18. Provérbios 16, 18. Diz assim a palavra do Senhor: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. A igreja comigo. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Oremos, pois, irmãos. Pai, tem chegado a hora da exposição da Tua palavra. Importa, pois, Senhor, que eu diminua e em mim cresça o Senhor. Que esta palavra seja revelada, seja ministrada pelo Teu Espírito Santo e possa encontrar lugar em cada coração. Eu me deixo mesmo completamente abandonado aos Teus braços, para que, conforme o beneplácito do Teu querer, o Senhor possa me usar como lhe parecer bem e levar ao Teu povo uma palavra de salvação para a honra da Tua glória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos queridos, eu quero conversar com a igreja hoje sobre o orgulho, a maior distância entre as pessoas. O orgulho é a maior distância entre as pessoas. Eu estava estudando sobre o assunto quando percebi que o orgulho está por trás de toda a violência que atormenta o mundo. O orgulho está por trás de toda a violência que atormenta o mundo, em casa, no trabalho, na rua, entre os povos, entre as nações e até mesmo na igreja. Até mesmo na igreja. Vejam vocês do que é capaz um ego ferido. E eu me perguntava sobre isso. Do que é capaz um ego ferido? Um ego ferido é capaz de levar um homem a matar a esposa e o amante. Quantas histórias de crimes passionais nós já não ouvimos? Um ego ferido é capaz de induzir um pai a massacrar a vida dos filhos. Vejam vocês, o orgulho racial ou patriota tem gerado discursos musculosos e muitas vezes guerras, e lendo sobre isso, encontramos que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial são provas da arrogância e da soberba humana. Brigas em bares, em restaurantes, no trânsito, seguidas de mortes cruéis, surgem
surgem de disputas sem valor algum entre egos feridos. Amizades de longa data são destruídas por causa do orgulho. Igrejas se dividem por causa do orgulho. E eu escrevi aqui algo que eu achava interessante partilhar com a igreja, que grande parte do ódio que existe hoje, o ódio que ofende, o ódio que segrega, o ódio que divide, o ódio que fere, o ódio que humilha e até mata, ocorre porque as pessoas orgulhosas tentam defender a honra e passar na frente dos outros. Quantas vezes nós não ouvimos, isso não vai ficar assim, só se eu não me chamo fulano. É sobre isso aqui. É sobre isso. John Piper, um erudito pastor da igreja batista, diz que a humildade só pode sobreviver na presença de Deus. Diz que quando Deus desaparece, a humildade desaparece também. Aliás, podemos dizer que a humildade segue a Deus como uma sombra. Então, meus irmãos, quando nos tornamos sofisticados demais para Deus, a humildade vai-se embora e o orgulho começa a imperar. E aí é uma tragédia muito grande. E ainda lendo um pouquinho mais, encontramos aqui que a Bíblia está a dizer que o orgulho precede a todos os outros pecados. Ele leva à destruição, o orgulho divide as pessoas. Divide as pessoas. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Veja lá. A pessoa orgulhosa não pede desculpa. Ela te pisou e você que tem que lhe pedir perdão, senão vai ouvir. A pessoa orgulhosa não pede desculpa, não pede licença, ela atropela. Ela atropela. Vejam vocês, irmãos. O orgulho não pede perdão, se justifica. Sabe aquelas pessoas que elas cometeram uma situação que não deviam cometer? Ah, eu só fiz porque. Quando você fala só fiz porque, não está arrependido. É isso aqui. O orgulhoso não dá explicações, ele ameaça. O orgulhoso também não delega autoridade, ele faz tudo sozinho. O orgulhoso não faz elogio, só reclama. Já viram a gente assim? Você pode acertar, fez tudo direitinho, limpinho, bonitinho. Vai sempre achar um defeito. Podia ser melhor. Que nem aquele pai que o filho tirou 19, podia ser 20. É sobre isso aqui, é sobre isso aqui. Ele não faz elogios, ele também não perdoa, ele se vinga. Também não agradece, somente cobra e pouco ouve e muito fala. E eu encontrei que o orgulho pode assumir várias formas, mas todas têm origem no coração do homem. Algumas pessoas orgulhosas são orgulhosas no olhar. Não sei se vocês já viram essa experiência, mas tem gente que quando dá uma olhada, pode que te rasga a testa. Uma coisa assim incrível. Tem gente que é orgulhosa no falar. Não tem doçura nas palavras. É arrogante de manhã, é arrogante à tarde até à noite. Não tem doçura nas palavras. Veja lá, os irmãos, vejam lá. O orgulhoso, há pessoas que estão orgulhosas, até no vestir. As dondocas da vida. Onde está passando barulho, crac, crac. É para ouvir que ela está a chegar. E tem gente que a gente já percebe que está a chegar pelo salto que usa. Ela está a descer as escadas, a gente já sabe quem está a chegar. É sobre isso aqui, isso aqui. É sobre isso aqui. Outras se orgulham da vida social que levam. Estou bem da vida. E se orgulha por isso. Veja lá. Se orgulham dos negócios que têm.
Outros ainda se orgulham de sua raça, de sua cor. Dificilmente esquecem uma ofensa. Noutras palavras, o orgulho pode ser espiritual, intelectual, material, por competição e social. E aqui então, dentre estes, o mais sério, o mais grave é o orgulho espiritual. E agora eu começo a partilhar as lições desse texto. Se não, vejamos. Primeiro, vamos falar um pouco do orgulho espiritual. Isaías 14, 12 a 14 diz que depois dizia consigo, olha aqui: subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas de Deus. Dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes do norte. Subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. Isto aqui, irmãos, eu fui buscar, como sempre, irmãos já sabem, que a palavra orgulho no hebraico é gava. Diga assim, gava. É orgulho. E o que significa essa palavra no texto bíblico? Gava. Literalmente ficar alto, tornar-se elevado, vangloriar-se. Então a soberba do espírito é que levou Lúcifer à queda, e por aí que começam todos os outros pecados. Essas palavras são atribuídas a Lúcifer, aquele anjo de luz que tinha um lugar de destaque lá nas alturas, lá na eternidade, lá no céu. Mas ele não se contentou com a sua posição. Agora começa a se encher, a se vangloriar. E depois, não, e esse Lúcifer é interessante, em vez de competir com um anjo como ele, está competindo com o que ele criou. Mas isso é incrível. Olha a situação do orgulho aqui. Em vez de competir com um anjo, igual a ele está competindo com o eterno, com o Criador. Então, quando o homem deseja a glória para si, a disputa é a primeira coisa que lhe vem à mente pecaminosa, meus irmãos amados. Vejam vocês, quando nós, como Lúcifer, começamos a elevar a nós mesmos, a sentir que somos poderosos, quando começamos a nos achar, a nos parecer superior aos outros, já estamos pisando num terreno perigoso. Tem gente, parece que tem talento de se inflamar, de se sentir melhor que os outros. Esse é o pecado de Lúcifer. Vejam lá, a pessoa orgulhosa que confia em seus próprios feitos, pondo de lado a mão de Deus e a participação dos outros, está destinada aos juízos de Deus. Tem gente assim. Tem gente assim. E ele ainda pronuncia aquela frase: sem mim nada podeis fazer. Desculpa aí, vice-cristo. É isso aqui. Quando ele começa a puxar a glória para si, há pessoas que se gabam em sua justiça própria, que se acham melhores que seus semelhantes, ainda dizem: eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu sou o máximo, eu sou especial. Tem gente com um espírito de grandeza até o tutano. É uma coisa incrível, meus irmãos amados. E aqueles, e eu coloquei aqui de propósito, aqueles que pensam ser pessoas muito puras, são pessoas que oram várias vezes ao dia, que cumprem todos os deveres religiosos, acham que todos os outros são inferiores e que estão em constante pecado. Eu não me misturo. Já viram esse irmão? Eu não me misturo. Quando você tem esse comportamento, você se assemelha àquele fariseu que, chegando lá no templo, ele começa a falar: Senhor, eu não faço essas coisas. Eu cumpro todos os meus deveres. Não sou que nem aquele publicano. E aí ele tem coragem de apontar na oração: publicano. Tem gente
gente na igreja assim, que se acha já mais, ora já bué, jejua já muito eles são já que vai no monte, eles são já que Deus é que lhe fala, sou e os outros não são nada, são batuta, a sério. Chega aqui quase cuspindo fogo que seja. É isso aqui. É sobre isso, meus irmãos amados. Vejam os irmãos. Pessoas assim são culpadas da soberba espiritual. Quando você pensa que é mais espiritual que os outros, você é pior que os outros. Por isso que o fariseu foi reprovado. Se achar melhor que o outro publicano que estava do lado. É sobre isso aqui. Vejam os irmãos. Em Laodiceia havia uma igreja orgulhosa. Lemos em Apocalipse. E as pessoas lá diziam assim: somos ricos, temos fartura de bens e não necessitamos nada. Mas Deus vem e diz: você não entende que é pobre, coitado, miserável, cego e nu. Aconselha a se arrepender, a ungir seus olhos com colírio, a fim de que possas ver. Quando a soberba te sobe até a cabeça, você é um cego espiritual. Então se arrependa, coloca colírio nos olhos, para que possas enxergar além da sua soberba. Ah não, eu sou da Samaria, uma igreja forte, uma igreja que ora muito, isso é pecado, irmão. Isso é pecado. É sobre isso aqui. Vejam vocês. Pessoas orgulhosas são arrogantes, que se impõem. De todos os pecados, esse é o pior. Quando achamos que estamos sempre certos. Quando não damos ouvidos às outras pessoas, quando achamos que somos melhores do que alguém, quando achamos que somos dignos de receber alguma glória, algum louvor, quando achamos que a obra que executamos está tendo sucesso pela nossa capacidade, estamos em pecado. O verdadeiro cristão não se deixa tomar pelo orgulho, mas permanece humilde pelo temor de Deus. Meus irmãos amados, vamos passar para o segundo tipo de orgulho. O orgulho intelectual. Cadê os intelectuais aqui? Os intelectuais estão onde aqui? Os intelectuais, isso aqui é para esse grupo aqui, dos intelectuais. Vamos lá ver o que a Bíblia está falando sobre isso. Olha lá o que Paulo está dizendo aqui. Olha aqui, a igreja comigo. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Diga lá. Sabemos que todos temos a ciência incha, mas o amor edifica. E eu fui buscar a palavra ciência no grego. Meus irmãos, essa palavra que Paulo usa aqui é uma palavra interessante. A palavra grega aqui para ciência é ginosco. Ginosco aqui dá a ideia de conhecimento ou compreensão das coisas. Alguém definiu sabedoria como o uso correto do conhecimento. Até aí estamos indo bem. Mas, meus irmãos, se o ginosco, a compreensão, o conhecimento, a ciência não for acompanhada pelo amor, intelectuais, estamos em pecado. Por quê, pastor? Eu explico. Porque o conhecimento enche a pessoa de orgulho. Ela sabe, ela é entendida. Esse tipo de orgulho é que se manifesta dentro daqueles que não estudaram. Coitado daqueles que não estudaram. Nós ouvimos histórias de pessoas que estudaram já muito e estão dividindo o gabinete com outras pessoas, põem já todos os diplomas na parede, que não estudou, coitado. Você já entra naquele gabinete quase que chorando, né? Tipo, não estudei, o outro vai exibir todos os seus papéis aí na parede. É isso aqui, meus irmãos amados. É isso. Aqueles que não conseguiram um diploma na escola, que não têm boa leitura. Tem gente que não tem boa leitura, lê mal.
os intelectuais. Já chamou essa pessoa, tentou ajudar, corrigir, pagar um curso de letras, um curso de português, alguma coisa para dar um reforço à pessoa. Mas fazemos comentários, denegrimos aqui, vejam, aqui. Eu encontrei mais. Esse orgulho é o que se manifesta dentro daqueles que talvez nem escrever ou ler conseguem. Tem mesmo aí uns que escrevem, é minhoca, a gente sabe que é minhoca mesmo. Mas a culpa é de quem? Como é que nós podemos ajudar? Minha avó estudou até a 4ª classe, com mais de 70 anos. Ela terminou lá na escola bem, ou a escolinha, porque ela só queria saber ler e escrever, para cantar os hinos do binário e ler a Bíblia, e realizou o seu sonho. Que tipo de apoio nós damos àqueles que não tiveram as mesmas possibilidades que muitos tiveram na vida? Vejam vocês. E aí, tem um grupo daqueles que não sabem escrever, não sabem ler, não tem diploma, não tem papel. Aí vem um orgulhoso e diz: não é assim que se faz. Você não sabe nada porque não aprendeu. Deixa comigo, eu sei como é. É assim, tá? Vê se aprende. Esse é falador orgulhoso. É o orgulho desacompanhado de amor que Paulo trata. Então o orgulho intelectual é o tipo que se acha que sabe tudo e se esquece que as nossas capacidades mentais e as nossas habilidades para o conhecimento são dádivas do Todo-Poderoso Deus. É de Deus. Tanto é que o grande conhecimento que temos hoje, em grande parte, é resultado dos esforços de muitas outras pessoas antes de nós. O que eu sei hoje se deve, por exemplo, a muitos livros que eu já li, que outras pessoas escreveram. As faculdades que você fez, os livros, os artigos científicos, alguém escreveu. Nos mestrados, nos doutoramentos, alguém que fez o caminho, o percurso, antes que você já deixou rastros para você crescer em graça e em conhecimento. E eu pergunto assim, por que então tanto orgulho? Se tudo nós recebemos pela graça de Deus, porque tanta inflamação? É isso que Paulo está a dizer aqui, meus irmãos amados. Aqui. A razão para tanto orgulho, irmãos? Martin Lloyd Jones, médico, teólogo, pastor, ele afirmou: o orgulho intelectual é algo demoníaco, por isso muito cuidado. Muito cuidado. O orgulho faz muito mal à pessoa. Ele se enche de confiança própria ao invés de confiar e se encher de confiança em Deus. Provérbios 3:5 vai dizer: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Há pessoas que se acham autossuficientes. Eu me basto, eu me posso. Os físicos dizem que quanto maior a altura, os orgulhosos não gostam de esperar em Deus e de confiar, porque se basta. E eu estava lendo a história de um rapaz, um menino, que brincava no quintal de casa e inventou de empurrar uma pedra grande. E é interessante, claramente superior às suas próprias forças, mas ele resolveu empurrar sozinho. Daqui a pouco ele pega, empunha as mãos e com toda a sua força ele tenta empurrar a pedra não move. Até é uma loucura pensar que a pedra ia mover.
Aí ele pega na barriga, como acontece muitas vezes, pega mais da barriga, todo o corpo da força, vai empurrando, e a pedra nada de se movimentar. E daqui a pouco, depois de tanto esforço, vira de costas, empurra, e a pedra não move do lugar. E ele daqui a pouco começa a chorar, frustrado, porque a sua empreitada não foi realizada com sucesso. Enquanto isso, o pai espreitava da janela o filho a se matar de empurrar a pedra que não saía do lugar. Daqui a pouco o pai sai de dentro de casa, vai para o quintal e diz: meu filho, por que você não pediu a ajuda do seu pai? O pai pode ajudar. Por que não pediu ajuda? E é interessante que o que acontece exatamente conosco em relação a Deus, por nos achar ou acharmos autossuficientes, pensar que tudo nós podemos, nos esquecemos que toda a graça, toda a força, todo o poder que nós temos para realizar, para fazer qualquer obra, vem do Senhor. E daqui a pouco vem a frustração, porque nós confiamos em nós e não confiamos em Deus, que é o nosso Pai Celestial. Mas em todo caso, eu li o grande poeta italiano Dante Alighieri. Ele diz que se não moderarmos o orgulho, ele será o nosso maior castigo. E é o que aconteceu com esse rapaz. O orgulho em não pedir ajuda a um adulto, por sinal o seu pai, foi o seu maior castigo em não poder mover a pedra que era superior às suas capacidades. Quando o homem não escuta a voz da graça, ele ouve a trombeta do juízo. Quando não escuta a voz da palavra, ele escuta a voz da chibata. É assim que o orgulho faz conosco. Mas, em terceiro lugar, encontramos o orgulho por competição. Filipenses 2:3 vai dizer: não sejam egoístas, nem tentem impressionar a ninguém. Sejam o quê? Humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Quem aguenta? Ah, não, eu sou mesmo muito humilde, eu posso colocar todos os outros mesmo melhor do que eu, vão sojar, ficam já melhor do que eu. Quem faz isso aqui? Nós não conseguimos. Nós, naturalmente, nós não conseguimos. E olha o que Paulo está a dizer aqui. O orgulho é sempre competidor. Quando eu cheguei nesse ponto, o meu coração começou a aquecer, a minha alma não aguentava, porque é exatamente assim que nós vivemos nos dias de hoje. O orgulho afasta as pessoas. Não é possível ser orgulhoso e ter comunhão. Isso mexeu muito comigo. Não é possível ser orgulhoso e ter comunhão. Por quê? Não é possível ser orgulhoso e ter amizade. Não é possível ser orgulhoso, por exemplo, e ser casado. Quem é casado aqui? Casado. Nós somos casados. Isso. Se somos casados, ou estamos casados até agora, então parece que o orgulho não nos seguir. Por quê? Olha o que eu encontrei e eu achei interessante partilhar com a igreja. O casamento acaba ou se degenera e se transforma no inferno quando o orgulho está no meio do casal. Quando um cônjuge é um ego absoluto, quando um dos amigos é um ego absoluto, cujo eu deve ser agradado, jamais contrariado, a amizade não se sustenta, o casamento se degenera, porque o orgulho é sempre competidor. Meus irmãos queridos, vejam vocês que o orgulho é o desejo de estar sempre por cima do outro. E nesse sentido, o orgulho é um pecado solitário. O orgulho é um pecado solitário. Meus irmãos, por quê? Porque eu tenho de estar em cima do outro e o outro não pode estar no mesmo degrau que eu. Então, no primeiro degrau, eu devo estar sozinho. E eu achei interessante que o orgulhoso é capaz de comprar o bairro inteiro só para não ter vizinho.
Ele compra o quarteirão todo, porque ele não quer dividir a área com ninguém. Vejam lá. No orgulho, eu sou melhor que você. Interessante. Você não é igual a mim. E eu não sou igual a si. Então o orgulhoso é sempre um solitário. Está sempre sozinho. Porque o orgulho está sempre competindo, querendo estar sobre o outro. E eu coloquei aqui algo interessante. Já falamos da inveja. Já falamos da ira. Próxima semana vamos falar sobre a glutonaria. Mas o orgulho é o único pecado que caminha sozinho. Você pode com os outros pecados buscar companhia, menos com orgulho. Você pode arrumar algumas pessoas para encher a cara com você, para beber e comemorar para esquecer. Você pode arrumar parceiros para roubar, avareza, né? Rouba. Você pode arrumar parceiros para usurpar direitos. Você pode arrumar parceiros para qualquer outro pecado, menos para o pecado do orgulho. Porque você não chamaria alguém para brincar de ser melhor que o outro. Já pensou? Vamos brincar de ser melhor que o outro? Não existem coisas. Aqui. Por que não funcionaria? Porque isso não é comunhão. O orgulho nunca pensa no outro, porque ele é sempre autorreferente. O orgulhoso é um solitário, não sabe o que é comunhão, só sabe o que é competição. Tudo tem que competir, tudo. Tem gente que copia o outro, assim ele olhou, vive vidas alheias. Sempre competindo. Olha aqui. Porque o orgulhoso vive para ser agradado. Não pode ser contrariado, porque o ego dele é absoluto. Mais do que isso, o orgulhoso sabe mais do que nós. Ele pode mais do que nós. Não há nada para ensiná-lo. Ele é melhor do que nós. Irmãos, nós, é triste a gente pensar, mas nós convivemos com pessoas que não têm defeitos. Convivemos com pessoas que não têm falhas. Elas sabem de tudo, são donos de toda a sabedoria, toda a inteligência, toda a esperteza. Tudo que ele pode fazer para a coisa funcionar, ninguém pode lhe ajudar, porque ele sabe fazer tudo exatamente como deve ser. Não tem ajuda, não tem parceiro, porque ele é autossuficiente. Vamos caminhar. Olha aqui. Então quem é você para criticar um orgulhoso? Quem é você? Você não chega nos meus pés. Quem vai criticar para quê? E depois os intelectuais pensaram e disseram assim: crítica tem que ser construtiva. E o que é que você já construiu? Acabou a conversa. Se você não construiu nada, não pode criticar. Tem aqui. Quem é você para criticar um orgulhoso? Quem é você para apontar uma falha no orgulhoso? Então o orgulhoso está sempre solitário. Porque o orgulhoso é sempre competidor. O orgulho nos afasta uns dos outros e nos afasta da nossa relação com Deus. C.S. Lewis disse que quem vive olhando para baixo não consegue enxergar quem está em cima. Então o orgulhoso não enxerga Deus. O orgulhoso não percebe Deus, até porque ele acha que não precisa de Deus. E nós cristãos conseguimos viver um paradoxo. Nós somos cristãos orgulhosos. É um paradoxo que nós os cristãos conseguimos viver. Cristãos orgulhosos. É um contrassenso. Mas eu quero terminar. Coloque para mim aqui na tela, William. Então, como vencer o orgulho? Resposta bíblica ao pecado do orgulho. Em primeiro lugar, encerramos. Vamos lá, a igreja comigo. Amar a Deus
sobre todas. E qual é o texto bíblico? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Que é isso, pastor? Traduz um pouco mais a ideia do texto. Os 2 maiores mandamentos que Deus estabeleceu: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo com o amor de Cristo. Este é o padrão do amor no Novo Testamento. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é ouvir Deus dizer: eu não divido a minha glória com ninguém. É isso. Então, aqueles que se intitulam vice-Cristo estão reprovados. O Senhor não divide a sua glória. Então tem que baixar a bola. Tem que desempinar o nariz. Tem que se prostrar diante do Todo-Poderoso. Porque amar a Deus pressupõe que faça de todo o coração. Não pode haver espaço no seu coração para outras pessoas. João Calvino diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Deus não divide a sua glória com ninguém. O que é isso, pastor? Amar a Deus é com toda a nossa alma. Não é um pedaço, não é uma porção. Deus deseja ser adorado, ser servido de todo o teu coração e toda a tua alma. Pressupõe você, eu, nós, por completo. Deus não quer a metade. Deus não quer o que sobra. E às vezes nós dividimos essa glória do eterno, esse privilégio, essa prerrogativa com as televisões, com os shoppings, com a comida, com a bebida, com os carros, com as casas, tudo que você coloca em grau de especialidade, em grau de privilégio, meus irmãos, é um ídolo. Está automaticamente disputando com Deus no seu coração, na sua alma. Deus quer ser adorado completamente. E por fim, com toda a tua força. Isso aqui, e vamos falar da preguiça, né? Os preguiçosos.com.br, esses aqui estão fora. Seja com toda a tua força, toda a tua energia, tudo aquilo que você pode. E uma pergunta indiscreta: onde é que você gasta toda a tua força? Onde é que você põe toda a tua energia? É sobre isso aqui. O Senhor quer ser amado com toda a tua força. Nós éramos miúdos e para medir força, punhamos o braço na mesa. Agora vamos, taco a taco. Essa palavra, né? Vamos lá. Não é assim? A gente medir força para ver quem arreia a mão do outro. Não é sobre isso. É sobre você por completo. Canalizar toda a sua energia para servir ao Senhor. Eu disse aqui à igreja que a palavra de oração é avodá no hebraico. É a mesma palavra para trabalho. É trabalhar para o Senhor. É servir ao Senhor. Estar dedicado ao Senhor. Na obra do Senhor. E é interessante que aqui, e falávamos na quarta-feira, que aqui nós adoramos um pouco. Mas lá no céu, a liturgia será permanente. Lá no céu, os louvores serão permanentes. Então não tem espaço para o preguiçoso. Aquele que está capengado, não sei o quê. Ah não, hoje tenho gripe. Ah não, hoje tenho não sei o que coluna. Ah não, hoje é perna. Ah não, não tem desculpa para adorar ao Senhor. É com toda a sua força. Então não gaste energia à toa. Deve ser tributada somente ao Senhor. Em segundo lugar, coloca para mim aqui na tela. Resposta bíblica ao pecado do orgulho. A igreja comigo. Segundo lugar, amar o próximo com o amor de Cristo. Olha o texto bíblico, João 13:35. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Eu acho interessante aqui, nós falamos disso, porque o Senhor altera o mandamento.
Primeiro mandamento, amar a Deus de todo o coração, toda a força e todo entendimento. Segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Aqui entre nós, o teu amor mesmo assim é suficiente para amar o outro? E Jesus teve a prova desse amor que falhou em Pedro. Na hora que Pedro foi encontrado, você é um Deus? Eu não sou, nunca lhe vi. Há pouco tempo você disse que qualquer um que viesse, eu nunca te negaria, e agora esqueceu. Veio o terceiro, por conta do sotaque, é você? Eu não, nunca nem lhe vi. Eu não encarei com ele. Então Jesus olha para Pedro, aquele olhar maravilhoso, de graça. Chega em João, vamos alterar o mandamento. Não é mais amar com o amor de vocês. Agora saiba que o padrão do amor sou eu. Então vamos alterar o mandamento. Um novo mandamento vos dou. Veio o versículo 34 de João 13. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, não mais como a vocês mesmos, mas como eu vos amei. Ele está dizendo, eu sou o padrão do amor. Eu sou o padrão do amor. Não olhem para os lados, não olhem para baixo, olhem para cima. Eu sou o padrão do amor. E eu escrevi aqui, e eu encerro. Irmãos amados, amar o próximo com o amor de Cristo significa colocar-se diante do próximo como Cristo se colocou diante de nós. E Cristo não se colocou diante de nós como um Deus que queria ser adorado e servido, mas como um Deus que lava os pés dos seus discípulos. Então, amar ao próximo como Jesus nos amou, meus irmãos amados, é exatamente isto, é servir o outro. Mas eu coloquei mais aqui, as brigas entre casais deviam ser assim. Casais, nós aqui, casados, é para nós aqui, os casados. Isso, aqui para mim, isso é para nós aqui. Como é que deveria ser a briga entre os casais? Deixa que eu faço. Fica tranquilo. Não, eu faço questão. Deixa-me fazer. Funcionaria. Hã? Cadê a Madalena? Hã? É isso mesmo, funcionaria. Calma, filha, fica tranquila, eu vou lá, eu resolvo. Não, eu faço questão. Hoje é meu dia, eu vou servir. Essa discussão entre os casais fazia todo sentido. Como é que os casais brigam hoje? Agora é sua vez. Eu já paguei ontem. Paga você agora. Eu de novo? Não. Vai lá tu. Sempre eu. Nem assim que elas brigam. Cristo não agradou a si mesmo. Então Paulo fala em Filipenses 2, 4 e 5. E eu termino. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Resumindo e concluindo, a resposta bíblica ao pecado do orgulho é a humildade, pois os orgulhosos serão humilhados. Hoje mesmo se humilhe diante de Deus, reconheça-o como seu Senhor e soberano sobre sua vida e se arrependa dos seus pecados e procure diariamente fazer morrer o seu orgulho e ver o amor e o cuidado de Deus em sua vida e da sua família. O orgulho é a maior distância entre duas pessoas. Encurte essa distância com a humildade. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Amém. E graças a Deus. Eu
quero orar antes de cantarmos o hino final. Da outra vez eu perguntei aqui, quem é muito irado aqui quer se curar? E alguém respondeu, pastor, todos. Então hoje eu vou perguntar quem é mais orgulhoso que ninguém, para não falar que levantou o mais orgulhoso da igreja, né? A igreja de pé, por favor, assim passa no barulho. E todos podem falar com Deus. Todos podem entregar o seu coração depois da palavra que ouviram. O orgulho espiritual, o orgulho intelectual, o orgulho por competição. E a resposta do Evangelho ao pecado do orgulho é amar a Deus em todas as coisas e amar ao próximo com amor de Cristo. Feche teus olhos. Quero te dar um minuto apenas para você confessar o seu pecado do orgulho. Provavelmente até há casais que vieram chateados por causa do orgulho, não dormiram bem por causa do orgulho, brigou com o colega do trabalho, com o vizinho, com o marido, com a esposa por causa do orgulho, se zangou com o filho, com o pai por causa do orgulho. Meus irmãos, aqui na igreja também muito orgulho, também distancia as pessoas, machuca as pessoas. Então, fale com Deus, só um minutozinho. Confessa o seu pecado e fala, Senhor mesmo, depois do que eu ouvi aqui, realmente tenho estado a cometer o pecado do orgulho. Me perdoa, Senhor. E quero de facto amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo com o amor de Cristo. Senhor, mais uma palavra, mais um ensino para a igreja. Pedimos ao Senhor que abençoe a nossa igreja. Pai, o orgulho tem acabado com as relações humanas, conflitos na igreja, conflitos entre as nações, entre colegas de trabalho, conflitos na família. Mas saímos daqui hoje, Senhor, com essa vontade de lutar contra este pecado e procurar perdoar aqueles que por orgulho maltratamos, aqueles que por orgulho afastamos, aqueles que por orgulho caluniamos, difamamos, aqueles que por orgulho matamos a sua fé. Perdoa a nossa participação em todos os males causados por conta do nosso orgulho. Nos perdoe e nos ensine, nos ajude, Senhor, a pedir perdão a quem ofendemos, maltratamos, e a perdoar aqueles que certamente agiram mal, orgulhosamente conosco. E cura a igreja, Senhor. Santifica a igreja, Senhor. Cuide da igreja, Senhor, de todos os detalhes, para a honra da Tua glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santifica e purifica o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, a igreja pode se assentar.